Olá, famílias! Nós hoje daremos sequência à nossa série de vídeos e falaremos um pouquinho sobre regras e limites. Ao longo dos vídeos anteriores, a gente conversou muito sobre a importância de se manter uma comunicação positiva com os filhos, que inclui escutar o que eles têm a dizer, dar oportunidade para que eles falem, ouvir com atenção, demonstrar interesse pelas coisas deles, valorizar a autoestima deles. Porém, tão importante quanto a comunicação positiva na educação são as regras e os limites que a gente coloca também. Por isso, nós falaremos um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Nós vivemos em uma cultura permeada de regras. Tem regras para todas as coisas que a gente vai fazer. Então, uma criança ou um adolescente que cresce sem ser educado a obedecer regras tende a ter alguns problemas de adaptação à sociedade, por a nossa sociedade ter um monte de regras que a gente precisa saber seguir. As regras, elas oferecem parâmetros, limites, fronteiras entre o que é certo e errado, entre como a gente pode ou não agir em determinada situação. Por isso elas nos trazem segurança, elas nos ensinam o que a gente pode ou não fazer, o que é esperado ou não da gente. A cultura fornece regras, as religiões fornecem regras, as escolas fornecem regras e as famílias fornecem regras. O que é importante para cada família, os valores de cada família vão mudar de uma família para outra. Ao mesmo tempo que para uma família, por exemplo, é importante que ninguém coma doce antes das refeições, para outra família pode parecer uma regra mais importante retirar os sapatos antes de entrar dentro de casa, por exemplo. Por isso que quando a gente fala de regras, antes de qualquer outra coisa, cada família deve delimitar os seus valores, o que é importante estabelecer como regra dentro daquela casa. E deve ser algo feito em acordo, principalmente pelos adultos da casa. Não adianta a gente estabelecer a regra do doce, por exemplo, de que a criança não pode, ou o adolescente não pode comer doce antes das refeições, e a regra foi estabelecida pelo pai, mas a mãe permitiu que a criança comesse doce antes da refeição. Isso gera insegurança, gera dúvidas sobre o que de fato é certo e errado, e além de não ajudar em nada, atrapalha no desenvolvimento da criança. Por conta disso, a primeira dica importante aqui, qualquer regra que seja estabelecida dentro de uma casa precisa ser acordada entre os adultos daquela casa e todo mundo tem que se comprometer a cumprir aquela regra. As crianças e os adolescentes precisam de limites e eles até gostam de limites porque eles se sentem seguros por saber o que eles podem ou não fazer em determinadas situações. Futuramente, eles mesmos vão ser capazes de ditar as suas próprias regras. Olha, isso eu posso ou eu não posso fazer sem precisar da ajuda de um adulto para isso. É o que a gente chama de autorregra. Agora, outras dicas importantes se a gente quiser colocar regras na nossa família. As regras precisam ser claras. Os filhos precisam saber que elas existem e precisam entender claramente o que eles podem ou não fazer, como, quando, onde e por quê. Nós não podemos simplesmente colocar uma regra e não explicar os porquês daquela regra. Assim a gente ensina a eles simplesmente a importância de se obedecer, mas a gente precisa ensiná-los a questionar, a refletir sobre a importância daquilo que a gente está tentando ensinar para eles. Por isso, a importância de explicar os porquês das coisas. Temos também que explicar as consequências do não cumprimento da regra. O que vai acontecer se eles não cumprirem aquela regra? Muitas regras parecem óbvias para nós adultos, mas para a criança e para o adolescente muitas vezes não é, principalmente para as crianças menores. E a gente vai ter que explicar 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias até que eles entendam a regra que a gente está tentando colocar.
Outro ponto, as regras têm que ter coerência, ou seja, elas têm que estar de acordo com aquilo que a criança e o adolescente é capaz de fazer dentro da idade, dentro das condições que ele tem. Além disso, ela deve ser coerente com a situação. É possível essa regra ser cumprida? É possível que meu filho cumpra isso que eu estou pedindo para ele cumprir? Ou ele não tem condições de fazer isso no momento? Por exemplo, se a gente pedir para nosso filho pequeno, de 5, 6 anos, que está indo para a casa da avó, não sujar a roupa, estabelecer essa regra, mas a gente sabe que na casa da avó tem um quintal grande, ele vai estar lá com todos os primos, parece não ser uma regra muito coerente, parece muito difícil dele conseguir cumprir aquilo naquele momento. Da mesma forma, o filho adolescente. Se a gente determinar que ele não pode jogar videogame com os primos na casa da avó, porque ele já jogou muito videogame ao longo da semana, será que aquilo é possível de ser cumprido? Ou qual é o custo disso? Vale a pena a gente determinar uma regra dessa? Consistência também é muito importante. Isso significa que a gente precisa manter aquele combinado até o fim. Então, toda vez que eles descumprirem aquela regra, a gente precisa dar a consequência que a gente combinou previamente que daria, independente do humor que a gente esteja no momento. E isso é algo muito difícil, porque a gente tende muito a nos deixar levar pela nossa vontade do momento. Se a gente está bem, se a gente está com um autocontrole bom, a gente faz acontecer o cumprimento do combinado. Mas se a gente está muito cansado, sem paciência, estressado, muitas vezes a gente toma outras medidas. É muito difícil, mas é muito importante que a gente tome as nossas decisões em relação às regras da casa, não baseadas no nosso humor, mas naquilo que a gente combinou previamente. Porque senão as crianças aprendem não o que é certo e o errado, mas que dependendo do humor que a gente está naquele momento, algumas coisas são permitidas e outras coisas não. E essa previsibilidade é importante, isso que traz segurança para eles, conforto, deles saberem que independente de como a gente está e do que aconteça, se a gente faz alguma coisa, vai ter determinada consequência, porque aquilo é certo ou aquilo é errado. Por fim, outra coisa importante é a monitoria. Não adianta a gente estabelecer uma regra, um combinado, se a gente não vai estar ali para supervisionar, ou se a gente fizer vista grossa e fingir que não está vendo que aquilo está sendo descumprido. Colocamos uma regra, precisamos garantir que ela esteja sendo cumprida, por isso nosso monitoramento. Como vocês puderam perceber, estabelecer uma regra exige bastante da gente. Por conta disso, a gente não aconselha que várias regras novas sejam estabelecidas ao mesmo tempo. É importante que a gente estabeleça uma regra, que a gente garanta que ela seja cumprida, que a gente esteja presente para monitorar, aplicar as consequências necessárias. A hora que a gente percebe que essa regra foi incorporada, que faz parte da rotina deles e que eles aprenderam esta regra, aí sim a gente pode pensar em novas regras para ser colocadas na nossa casa. Se a gente escolhe muitas regras novas para tentar implementar na nossa casa de uma vez, a chance da gente conseguir não dar conta de supervisionar todas e deles começarem a burlar essas regras é muito grande. A gente tende a se sentir frustrado e acabar desistindo das regras que a gente achava importante. Por isso, quando a gente fala de educação, sempre a gente tem que fazer as coisas por etapas, uma coisa de cada vez. Quando a gente percebe que a gente conquistou aquilo que a gente queria, aí pensamos numa próxima etapa para ser implementada. Desejamos boa sorte para vocês nessa empreitada de regras e limites, que é tão difícil quanto a questão da comunicação positiva, mas como eu disse, tão importante quanto. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida mais específica, vocês podem nos procurar e a gente marca um horário para atendê-los, certo? Boa semana para vocês, boa sorte com as regras e com os limites e nos vemos numa próxima.